Boa noite. Pelo menos 100 mil turistas são esperados em Manaus durante toda a Copa do Mundo. A maioria estrangeiros que continuam chegando na cidade para acompanhar as próximas partidas. O Mundial começou há apenas 5 dias, mas quem visita a capital do Amazonas já faz uma avaliação positiva do que está encontrando por aqui. O amazonense nunca viu tantos turistas estrangeiros em Manaus quanto nos últimos dias. De acordo com a expectativa da Prefeitura de Manaus e do governo do estado, a cidade deve receber cerca de 100 mil visitantes atraídos pela Copa do Mundo da FIFA. Mas e o que eles acharam da nossa hospitalidade e dos nossos serviços? Fomos até o centro de Manaus, um dos maiores pontos de concentração e de visitação dos gringos, para saber se eles foram bem recebidos por aqui. Sam Reni veio de Trindade e Tobago, na América Central, e ficou apaixonado pela receptividade dos amazonenses. Ele diz que vai aproveitar esses 2 dias antes da partida entre Camarões e Croácia para passear e fazer compras na capital. Já este visitante da Guiana Francesa elogiou a nossa cultura. Estes 2 amigos venezuelanos ficaram ainda mais animados com a estadia na capital amazonense. A experiência aqui ha sido bastante agradável. Um deles disse que não quer mais nem voltar para casa. Até o sistema de transporte da capital foi elogiado por este casal de ingleses. Simpáticos, eles aprovaram todos os nossos serviços, nossa comida e até o nosso clima. Para John, os ingleses só devem sair de Manaus reclamando de uma coisa: One big problem is England lost against Italia. O resultado da partida. Deputados que integram a CPI da pedofilia na Assembleia Legislativa do Estado fizeram um balanço dos trabalhos depois de 2 meses de investigação. Em 40 dias de trabalho efetivo, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia fez 13 reuniões e recebeu 6 denúncias de exploração sexual contra crianças e adolescentes. A maior parte das vítimas é de meninas entre 5 e 12 anos de idade. São relatos chocantes e que a gente tem que cada vez mais se unir com a sociedade como um todo para tentar extirpar esse tipo de crime que infelizmente ainda existe no nosso estado. A comissão também verificou que a rede criada para dar proteção às vítimas, prevenir e combater os crimes praticados contra crianças é frágil e não cumpre o papel determinado por lei. Um dos exemplos são os conselhos tutelares da criança e do adolescente, principalmente no interior do estado. Relatos aqui que comprovam que as prefeituras elas precisam dar uma atenção especial aos conselhos tutelares. Em muitos casos, alguns gestores municipais veem os conselheiros como adversários políticos. Nós estamos construindo a política de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. Nós não estamos falando de política partidária. A CPI vai continuar com os trabalhos mesmo durante os períodos de Copa e eleitoral. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3183-4581 ou pelo WhatsApp no número 8144-4462. A Marinha vai reforçar a fiscalização das embarcações durante o Festival Folclórico de Parintins. A expectativa é que pelo menos 250 embarcações deixem Manaus em direção a Parintins na época do Festival Folclórico. A fiscalização mais rigorosa da Marinha começa no dia 23 de junho e segue até o dia 2 de julho. Vão ser verificadas principalmente as condições estruturais das embarcações. Cerca de 300 militares vão participar da operação e para denunciar qualquer irregularidade, basta ligar para o número 0800 280 7200. O festival acontece entre os dias 27 e 29 de junho. A subida do rio Mamori preocupa produtores rurais do município de Altazes. Neste fim de semana, moradores de uma comunidade bloquearam parte da estrada em protesto aos alagamentos. Os moradores utilizaram canoas para interditar este trecho da AM-254. Segundo eles, a água invadiu as casas depois que a estrada foi aterrada pela prefeitura, em uma tentativa de controlar o avanço da cheia na pista. Mas para quem vive na comunidade, a intervenção acabou trazendo prejuízos para os produtores. Além das residências, várias plantações também estão sendo alagadas. Meus peixes que eu tinha na piscicultura familiar, tudo dessa mãe, meus peixes, a água já levou tudo, foi tudo embora.
Por conta da cheia, a produção de leite no município, que é o maior produtor do estado, já caiu 30%. Altazes é um dos 45 municípios afetados pela subida das águas no Amazonas e também decretou situação de emergência. A Itália estreou com vitória no último sábado diante da Inglaterra na primeira partida da Copa do Mundo na Arena da Amazônia, aqui na capital. Foi uma verdadeira festa dentro e fora do estádio. Já na saída do hotel, as duas seleções eram monitoradas pelas torcidas. Os portões da Arena da Amazônia foram abertos às 3h30 da tarde, mas muita gente preferiu se concentrar no entorno do estádio. Teve boas-vindas de Manauara, caracterizada de Índia. Mostrar cultura, mostrar diversidade e encantar esse povo que está em Manaus. Os ingleses se prepararam para a guerra. Aqui, montaram o quartel-general para se refrescar do calor. Os soldados medievais fizeram sucesso. De longe, era a torcida mais barulhenta. Os italianos pareciam mais contidos, mas não escondiam a confiança na Azurra. Andréas trouxe a taça para dar sorte. A namorada francesa personificou o objeto mais desejado da Copa. Ele não tem dúvida que a Itália será campeã. When they have to win, they win. So I really hope they will win. Dentro do estádio, o que já se esperava. Arquibancadas lotadas, coloridas e carregadas de emoção. Em campo, ingleses e italianos fizeram um clássico disputado, como tinha de ser, para a alegria do futebol no meio da Amazônia. E na próxima quarta-feira é a vez de Camarões e Croácia se enfrentarem na segunda partida na Arena da Amazônia. As duas delegações chegam a Manaus nesta terça-feira. Tamires Claire. As duas seleções devem desembarcar em Manaus nesta terça-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Camarões um pouco mais cedo, ao meio-dia e 1h da tarde. A Croácia já está com a previsão de chegar em solo amazonense. As duas seleções devem desembarcar em Manaus nesta terça-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Camarões um pouco mais cedo, ao meio-dia e por volta de 1h da tarde, a Croácia. Camarões já... E neste fim de semana, centenas de católicos aproveitaram para homenagear Santo Antônio de Borba, num dos maiores festejos do interior do Amazonas. Na Orla de Borba, o monumento de Santo Antônio, de 13 metros de altura, chama a atenção do visitante. Conhecido como o Santo Casamenteiro no Brasil, aqui ele está no coração dos moradores da comunidade. A minha promessa, primeiro eu fiz para me carregar o santo todo ano, né? Aí depois fez para arrumar uma mulher para me casar com ela e graças a Deus estou com 20 anos de casado com ela. Aí tu tendo fé nele é milagroso mesmo. Ninguém brinca com ele, não. Em Borba, os testemunhos são carregados de emoção. No ano passado, Beatriz foi atropelada e chegou a entrar em coma. Para a família, a recuperação só foi possível graças aos pedidos atendidos pelo santo. Nasci de novo devido às orações, aos pedidos de toda a população que se uniu para pedir a Santo Antônio que eu me recuperasse. Na sala de milagres, que fica na capela da Basílica, são vários os exemplos de pedidos por saúde. Aqui os fiéis também agradecem, pagam promessas e deixam ofertas. E é no mês de junho que o município, distante 150 quilômetros de Manaus, recebe milhares de devotos que vêm até mesmo de outros países. A tradicional festa de Santo Antônio de Borba movimentou o município, que fica à margem direita do Rio Madeira. Já são 258 anos de fé, cultura e emoção. O festejo é considerado o maior evento religioso do interior do Amazonas. Mas o que mais nos satisfaz é aquela consciência que tem dos católicos de virem todo ano para cá. Esse casal de Porto Alegre veio participar da festa de Santo Antônio pela primeira vez. Foi uma beleza, uma experiência única. A programação da festa contou com trezena, arraial e atrações musicais. As missas acontecem na catedral, que em 1993 foi declarada Santuário de Santo Antônio. A gente vê que a simplicidade, a humildade, a pobreza
está atraindo muitas pessoas para o caminho do Senhor. O ponto alto dos festejos é a tradicional procissão, que é acompanhada por milhares de devotos que se unem num ato de amor, fé e emoção. Boa noite, até amanhã depois do Jornal da Band.